iMotion, estamos aqui hoje para falar sobre princípios e parâmetros para eletroestimulação. Você realizar cada vez melhor a sua aula, o seu treino, a sua fisioterapia com eletroestimulação. Então, estamos aqui em mais um curso da iMotion Group. Essa iMotion TED lá na Espanha, em Madrid, presente em mais de 72 países com eletroestimulação de corpo inteiro. E hoje vamos tentar aprofundar um pouquinho o conteúdo para você que está começando com a eletroestimulação, para você que já trabalha há algum tempo, quer trabalhar cada vez melhor com a eletroestimulação. Então, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre princípios e parâmetros da eletroestimulação de corpo inteiro, curso que chamamos elementar de EMS iMotion Group. Então, princípios e parâmetros para a eletroestimulação muscular de corpo inteiro, ou o descritor que nós encontramos, Whole Body EMS, que significa eletroestimulação de corpo inteiro. Eu sou o professor Alexandre Cosiales, fisioterapeuta, diretor científico da iMotion. Para quem quiser entrar em contato comigo aqui, segue o meu Instagram. Ok? Qualquer dúvida depois a gente vai deixar esse vídeo no YouTube, ou pode entrar em contato comigo direto pelo Instagram, ou pelo próprio YouTube da iMotion Group. Então, iniciando falando de eletroestimulação, né, já de algum tempo, nós temos uma pedra no meio do caminho, né? E essa pedra no meio do caminho se chama falta de conhecimento. Então, vocês vão perceber que muitas pessoas não gostam, criticam a eletroestimulação, não porque utilizaram ou porque os estudos não entregam uma boa qualidade dos trabalhos científicos, e sim por falta de conhecimento. Então, a dica que nós damos para todas as pessoas que criticam a eletroestimulação é: venha conhecer, né? Entenda um pouquinho mais sobre a parte teórica, o que nós temos de embasamento científico, faça uma aula, uma sessão de fisioterapia com a eletroestimulação de corpo inteiro. Tenho certeza que você vai perceber todos os diferenciais da eletroestimulação de corpo inteiro, ok? Aqui nós temos todos os produtos, né, produzidos pela iMotion, e agora também com a esteira e a bike a vácuo com o infravermelho, tá? Com todas as certificações, as mais importantes, né? Então, nosso equipamento de eletroestimulação tem a FDA, Comunidade Europeia, Anvisa, entre outras tantas certificações importantes para que você faça a sua eletroestimulação com segurança. Bom, para quem não conhece o equipamento de eletroestimulação de corpo inteiro, então aqui, né, uma parte introdutória do equipamento em si, né, o traje ou biojacket, como queiram chamar. Então, aqui nós temos o traje com seus 20 ou 22 eletrodos, né, que você pode ou não ter a opção do eletrodo da panturrilha. Aqui nós temos também o MCI, que a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe depois, o tablet, que faz a comunicação do MCI com o equipamento, e o borrifador elétrico para auxiliar. Sem esquecer também da roupa interna. Aí vocês podem encontrar aí do lado esquerdo uma roupa interna, que chamamos roupa de baixo, ou roupa técnica, damos vários nomes, onde ela precisa ter pelo menos 92% de algodão. Ah, Schumacher, posso treinar com qualquer roupa por baixo? No tecido sintético você não vai ter uma boa passagem da corrente, então pode atrapalhar e aí ter aqueles resultados insignificantes. Então a gente não quer isso, a gente quer entregar o máximo que o equipamento pode proporcionar. Como vocês podem ver aí também, os eletrodos eles são colocados com velcro, então existe a possibilidade de trocar, porém a gente não aconselha fazer essa troca, porque eles já estão os mais próximos possíveis dos pontos motores para fazer uma excelente eletroestimulação, né? O meio de condução é com água. E outra coisa bem interessante do nosso traje, onde nós temos PP, P, N, G, GG, G1, G2, G3, é que você pode utilizar um tamanho do biojacket, do colete, e outro tamanho na bermuda. Isso, para pessoas com morfologias diferentes, é bem interessante, bem importante também, tá? Para quem não conhece aqui, nós temos um outro equipamento da marca, o iShape Sport, onde concentra todos os eletrodos em membro inferior, que facilita as aulas em grupo. Aqui, o iShape Static também para fazer uma boa drenagem de membros inferiores, trabalhar o controle da celulite, uma ativação muscular também concentrada em abdômen, glúteo e coxa.
O iModel é um excelente equipamento para o pessoal da estética, utilizado também para cirurgias plásticas no pós-operatório imediato, para controle da dor e todos os efeitos que nós vamos discutir hoje também sobre eletroestimulação, com programas específicos voltados para a estética. Okay? Então, para começar falando um pouquinho, né, já de eletroestimulação, então vamos falar da definição. Então, eu achei dessa definição bem simples, já responde algumas perguntas que vocês nos fazem com muita frequência, né? Então, de um capítulo de livro que eu publiquei em 2009, que eletroestimulação neuromuscular, então vocês veem que a sigla aí está um pouquinho diferente, eletroestimulação de corpo inteiro, ela foi conhecida com a sigla EMS, mas se levarmos ao pé da letra eletroestimulação, não necessariamente é de corpo inteiro, e é essa eletroestimulação que nós fazemos, nós chamamos de eletroestimulação neuromuscular. Né? Então, nós precisamos da condução nervosa para conduzir a corrente até o músculo. Então, podemos falar que é a produção da contração muscular pelo uso do estímulo elétrico, através de um equipamento. Então, sabemos que a contração muscular funciona ali no córtex pré-motor, onde nós temos os nervos, né, motores inferiores que vão conduzir, né, o nosso potencial de ação até o grupo muscular para fazer essa contração muscular, só que de maneira involuntária, então através de um equipamento. Esse equipamento pode ser de média ou baixa frequência, só que, como comentei anteriormente, eu preciso de uma via de inervação motora íntegra para que a gente possa conduzir essa corrente elétrica até o músculo e realizar essa contração muscular. Falando um breve histórico, muitas pessoas acreditam que a eletroestimulação é algo bem recente, mas não é. A eletroterapia data desde antes de Cristo, com Galeno, 1603 com Gilbert, Pivati com administração de drogas, que nós fazemos até hoje, administração de drogas através de correntes elétricas, né, que a gente chama de ontoforese. Galvani já começou a escrever lá em 1791 o que a gente faz hoje, né, sobre eletroestimulação, eletricidade no movimento. Aqui, Bernard, em 1950, também muito conhecido entre os fisioterapeutas. E aqui, em 1960, Nenek e Kotz, né? Dr. Kotz, né? Começaram a criar aí as famosas interferenciais e russas, com a necessidade de promover alguma contração muscular, algum exercício para os astronautas russos, onde não tinham ação da gravidade e necessitavam de uma corrente para fazer esse treinamento, não ter uma perda, né, de músculo muito grande, uma sarcopenia muito intensa. Né? Já em 1965, Miyazaki e Wall começaram a estudar a teoria das comportas, ou dos portais. Para resumir, o estímulo elétrico que vai competir com o estímulo de dor. Sabemos hoje em dia que os efeitos hipoalgésicos e analgésicos vão muito além das teorias das comportas, porém, uma teoria ainda aceita e bastante antiga. E aqui a gente fala, eu gosto muito de falar, né, contar rapidinho para vocês, né, sobre a Olimpíada de Montreal, de 1976, onde, até então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, conhecida hoje como Rússia, foi a campeã olímpica, com o dobro de medalhas dos Estados Unidos, né, utilizando a corrente russa para treinamento dos seus atletas. Chegaram até a cogitar a hipótese desta corrente ser doping, né? Então, aí a gente vê já a importância da corrente, no caso a corrente russa, lá em 1976. E por isso, os Estados Unidos resolveram estudar, né, o estímulo elétrico para contração muscular e chegaram o que nós utilizamos hoje no equipamento da Emotion, que são as correntes de baixa frequência. Bom, recentemente, nós já temos alguns aparelhos que nos entregam vários tipos de correntes diferentes e, graças a Deus, a gente costuma brincar que é o sonho de todo fisioterapeuta, é uma eletroestimulação de corpo inteiro, onde eu consigo controlar cada eletrodo sem fio, sem cabo, com alcance de até 100 metros, né, que nos proporciona muitas possibilidades de atendimento e de treinamento físico. Tá? Então, como acontece a eletroestimulação neuromuscular por equipamento? Então, falamos um pouquinho, né, que a nossa contração muscular voluntária, ela funciona por um potencial de ação desencadeado pelo sistema nervoso central, e aqui no caso nós vamos ter um potencial de ação elétrico ocasionado por um equipamento. Então, só para recapitular um pouco, quando a gente fala aqui, né, onde
a gente tem a célula, né, em repouso ali em 70 miliwatts. Quando eu tenho a chegada de um estímulo elétrico, de um potencial de elétrico, acontece a despolarização, onde eu atinjo o pico e aí eu tenho a repolarização seguido de uma hiperpolarização, né? Então, a ideia hoje não é ficar discutindo a bioquímica, acho que todo mundo já viu isso aqui, né? Abertura e fechamento dos canais de sódio e potássio para trocar, né, a negatividade interna da célula, então sai o potássio, entra o sódio, e aí, através disso, né, troponina e tropomiosina se deslocam, ocasionando a contração entre a actina e a miosina, né, levando aqui também, as imagens mostram para vocês essa troca que a gente chama que desencadeia, né, um processo em cadeia. Okay? Só para recapitular um pouquinho, aqui é um breve vídeo para vocês, né, mostrando como vem o sistema, o pulso elétrico lá do sistema nervoso central, como ele percorre todo o nervo motor, né, tá, motoneurônio inferior, tá, chegando até as fibras, né, junção mioneural, e aí ocasionando tudo isso que a gente comentou com vocês. Aqui no caso, né, a imagem mostrando uma contração muscular voluntária, porém, no caso da eletroestimulação com equipamento, ela é muito parecida também, né, onde eu tenho aí o estímulo elétrico chegando na placa motora, como vocês podem perceber, né, e esse estímulo elétrico, né, também chamado de potencial de ação, ou também conhecido como lei do tudo ou nada, vai chegando, vem sendo conduzido lá pelo nervo, tá? Chegou na placa neural, onde vai proporcionar essas reações que nós comentamos no slide anterior, né? Para mudar a condição da membrana celular de menos 90 miliwatts, tá? Para abertura aí dos canais de cálcio e existir essa bomba aí de sódio e potássio, toda essa todo esse evento químico, né, que precede a uma contração muscular, né, e no caso também temos a acetilcolina, só para ilustrar um pouquinho para vocês, né, a acetilcolina que ela vai se prender ali, lá na pontinha ali dos canais de cálcio para fazer essa abertura, né, para a gente ter, né, aí os acetilcolino receptores para fazer essa abertura aí dos canais, tá, para que a gente tenha essa troca e, consequentemente, uma contração muscular. Então, por que eletroestimular? Qual a diferença? Então, nós temos alguns relatos na literatura da importância. Então, nós temos um recrutamento não seletivo de fibras musculares. Então, independe da frequência que você usa, de 20 até 100 Hz, nós temos um recrutamento não seletivo de fibras musculares. O que significa isso? Eu tenho contração muscular das fibras tipo 1, 2A e 2B, de maneira simultânea. Então, eu recruto muitas fibras musculares, independente do exercício que eu esteja passando, seja um exercício de resistência ou seja um exercício de potência. Ah, mas o que muda então a frequência? Sabemos hoje que frequências maiores cansam mais a musculatura, porque frequências menores trabalham um pouco mais das fibras tipo vermelha e as frequências um pouco maiores, acima de 50 Hz, trabalham um pouco mais as fibras brancas, ocasionando uma fadiga mais intensa, já que essas fibras não são resistentes à fadiga. Com isso, né, a gente tem alguns relatos onde esse recrutamento pode chegar a ser, até 30% maior do que o exercício convencional. Isso nos traz, né, a utilização da eletroestimulação sem a necessidade de nenhuma carga externa. Então, eu não preciso de nenhum peso, nenhum elástico, né, somente o peso do corpo, e também não preciso me preocupar muito com a ação da gravidade. E tem uma coisa que eu costumo falar que é fantástica, que eu tenho a contração concêntrica e excêntrica intercalada da região anterior e posterior do tronco, por exemplo. Né? Quando num exercício convencional a gente está fazendo concêntrico e excêntrico de um grupo muscular, aqui a gente tem a inversão. Enquanto um está fazendo concêntrico, o posterior excêntrico, ou vice-versa. Né? E na inversão do movimento, eu tenho essa inversão de contração concêntrica e
excêntrica. Tá? Com isso, eu tenho uma otimização do tempo. Por isso que os trabalhos mostram, e a gente acaba falando, que para um treinamento efetivo será necessário apenas 20 minutos, 2 vezes por semana. Então, isso otimiza muito tempo para as pessoas que não gostam do ambiente da academia, que não querem disponibilizar muito tempo para sua saúde. Então, é uma alternativa saudável para as pessoas que não gostam de fazer outros tipos de exercício. Devido à utilização da corrente elétrica, hoje em dia também nós falamos da neuromodulação, né? Então, também eu tenho essa estímulo elétrico indo para o músculo e também tem esse estímulo elétrico indo para o sistema nervoso central também, onde nesse trajeto ele acaba fazendo, né, um ajuste, um reajuste aí de alguma alteração que esse nervo possa ter no decorrer desse trajeto até o sistema nervoso central. E também por ser uma corrente elétrica bifásica simétrica, a gente também tem a melhora da dor pelo estímulo da corrente elétrica. Então, várias funções que nos trazem, né, a importância de fazer uma boa eletroestimulação. Né? Que a gente comentou um pouquinho para vocês. Então, quando a gente faz eletroestimulação, a gente tem o nervo eferente que vai levar a corrente até o músculo e o nervo aferente que vai também ser conduzido ao sistema nervoso central, trabalhando também a neuromodulação a nível de sistema nervoso central. Tá? Quando a gente fala de eletroestimulação, né, a gente gosta de usar esse marketing aqui, que não é o marketing da Emotion. Então, não é para você ficar com o corpo saradão, ficar lindo, maravilhoso, com o corpo trincado, rasgado, e sim, a gente sempre fala em saúde. É óbvio, se você associar a outras alternativas, ou realmente só fizer eletroestimulação, mas com uma dieta bem controlada, bem balanceada, respeitando os seus hábitos, você consegue também ficar com o corpo. A gente fala que não é a propaganda da eletroestimulação. A propaganda da eletroestimulação a gente sempre peça para que seja voltada para a saúde e não para um corpo bonito. Então, esse é o nosso público, o público que quer saúde, não despendendo muito tempo para fazer o exercício. Bom, alguns autores já consagram algumas coisas na literatura, alguns benefícios, né, como perda de peso, melhora da circulação sanguínea e linfática, ganho de força muscular, ganho de resistência muscular, melhora do rendimento esportivo, melhora da potência muscular, hipertrofia e melhora da estabilidade articular. Ou seja, todos os benefícios de um exercício resistido convencional, porém, sempre atingindo esses benefícios em menos tempo. Tá? Aqui nós temos um módulo de comunicação inalâmbrico via Bluetooth, onde nós temos o carregamento dele demora em torno de 6 horas. Eu tenho uma durabilidade dele em torno de 16 horas. A gente sempre pede para que vocês coloquem ele desligado para fazer o carregamento. Essas presilhas que vocês estão vendo são muito importantes para não gerar diferença de contração entre um lado e outro. Referente ao carregamento, outra dica, utilizar sempre o carregador que vem com o equipamento. Né? Temos recebido muitos casos de NCIs queimados por utilizar carregador de notebook, por exemplo. Tá? Então, cuidado para não molhar, então alguns cuidados básicos aí, né, com o nosso módulo de comunicação inalâmbrico. Então, uma dica aqui para vocês, referente à diferença de intensidade de um lado e outro, que falei da importância das presilhas. Sempre usar a presilha para evitar esse movimento.
muitos problemas causados por mau uso, então fica atento à utilização também. O MCI tem a garantia de 2 anos, mas não cobre mau uso, né? Outra dica do MCI: Schumacher, o aparelho precisa estar conectado à internet para eu dar o treino? Não, mas a cada 10 horas, isso pode variar de um aparelho para outro, eu preciso que o tablet conecte-se com a internet para enviar os dados do MCI para a nuvem. Schumacher, a luz ficou azul, o que aconteceu? Você extrapolou o número de horas sem conexão à internet. Então, normalmente você precisa conectar ele à internet, clicar lá em configurações, clicar em cima ali do número do MCI e ficar clicando em recarregar até que zere a quantidade de horas utilizada, e aí você pode usar normalmente o seu MCI. Tá? Caso de ruptura de cabo, difícil acontecer, mas também outra facilidade para realizar essa troca. O vídeo do Kiko vai mostrar para vocês essa facilidade. Tá? Então percebam aí a facilidade, é diferente do que a gente tinha antigamente de ter que soldar estanho, uma sujeira, e não ficava bom, o cabo quebrava. Já é difícil ele quebrar, e quando quebra a gente tem essa facilidade aí da troca do cabo. Tá? Algumas utilizações, então a gente fala em utilização para o alto rendimento. Então, aqui, simulando para vocês uma utilização do alto rendimento do atleta com lesão de ligamento cruzado anterior em quadra, já que a gente não conseguia levar ele todos os dias para a academia, né? Aqui com um controle simples, com fácil acesso, conseguindo se locomover. Tá? Um outro exemplo aqui, um outro modelo, né, de readaptação gesto esportivo, um atleta dentro do seu habitat, fazendo um movimento característico, utilizando aí, no caso, um iShape Sport. Tá? Utilizamos muito hoje em dia também para recovery, né? Eletroestimulação também, né? Eletroterapia para recovery tem tido excelentes resultados, né? Nosso público, vamos dizer que é o nosso público-alvo, nosso maior público, né? São os idosos, né? Que têm sarcopenia, osteopenia, pós-cirurgia bariátrica, respondem muito bem aos estímulos dos treinamentos somente com o peso do corpo associado à eletroestimulação. Tá? Adolescentes é um público que vem crescendo muito, né? Eles não têm muita paciência para ficar muito tempo na academia, todos os dias, eles têm muita coisa para fazer no seu dia a dia, então, é um público que vem crescendo muito e procurando eletroestimulação de corpo inteiro. Né? Treino funcional, que nós falamos que é a filosofia da Emotion, né? Aqui vocês podem ver nosso Master Coach Hamid e o nosso Rafa, né? Protein, fazendo um treinamento funcional aqui muito interessante, muito importante, onde eu só utilizo o peso do corpo para fazer trabalho de fortalecimento e melhora da saúde. Tá? Também posso introduzir treinamento aeróbico, né? Pela facilidade da condução aí e da distância, posso sugerir um treinamento aeróbico à distância, controlando o tempo de contração, tempo de descanso. Tá? Então, a gente tem uma enormidade de possibilidade, né? Que também trabalhando, fazendo o processo de reabilitação, no pós-operatório de joelho, em todas as fases, desde uma fase inicial, onde a gente trabalha com analgesia, até uma fase já aí de ativação muscular. Então, a gente pode utilizar a eletroestimulação de corpo inteiro em várias fases da recuperação, tá? Porém, como toda fisioterapia, como todo treinamento, a gente precisa quantificar a carga, quanto eu entreguei de eletroestimulação, quanto que eu entreguei de exercício.
Então, através disso, o pessoal sempre pergunta, posso treinar 3 vezes por semana? Posso treinar 2? Posso treinar 5? Não foge a todos os princípios de periodização de treinamento entre volume e intensidade. Então, a gente precisa monitorar, quantificar como é que foi o estímulo elétrico, o estímulo de cansaço, com qualquer que seja, escala de Borg, PSE, enfim, da forma que você queira fazer. Os treinamentos, quando você usa o nome do cliente, do paciente, do atleta, ele fica automaticamente salvo. Então, qualquer problema, você consegue acessar esse treino, ver como foi, quanto você deu de dose de eletroestimulação e regular o próximo treino. Tá? Sabemos que quando a gente fala de cálculo, né, de dose, né, de rendimento esportivo, a gente tem vários custos e benefícios quando a gente quer quantificar a carga, né? Então a gente tem desde uma plataforma de salto, plataforma de força, dinamômetro, GPS, bioimpedância, a gente tem aqui o adipômetro, várias formas de mensurar isso, tá? Aqui, né, o software para vocês do V21, onde a gente fala que é um software muito intuitivo, né, fácil acesso, eu consigo regular todos os grupos musculares, independente, mexer em tempo real, até em frequência, duração de pulso, rampa, tempo de contração, tempo de descanso, tá? Então, é muito fácil trabalhar aqui com o nosso software V21. Tá? Depois, no outro vídeo, a gente tem a explicação certinho, passo a passo, de como utilizar o software. Tá? Uma publicação recente do Kemmler, muito legal, onde mostra para a gente como não errar com a eletroestimulação. Né? Algumas coisas são conhecidas, mas esse guideline é muito interessante, eu resolvi listar o guideline do Kemmler para vocês. Então, óbvio que eu preciso de uma avaliação prévia, um instrutor credenciado. Ele fala no seu trabalho uma formação básica oficial de pelo menos 20 horas. Ele recomenda, lembra, isso aqui é um guideline, não é obrigatório, então isso é uma recomendação para você não errar. Né? Então, uma proporção entre instrutor e participante, no máximo de um instrutor, ou um aluno, ou um professor, ou um fisioterapeuta para 2, tá? Formulário preenchido com precauções para o treino EMS, caso elas possam existir. Qual é o estado físico, né? Então, assim, a pessoa consome álcool, droga, relaxante muscular, se está passando por estresse severo, ou seja, 24 a 48 horas antes do treinamento, tá? Isso. E, é óbvio, as outras precauções do exercício convencional, tá? O treinamento de eletroestimulação de corpo inteiro pode gerar um estresse metabólico muito alto, né? Então, vocês vão ver muitos médicos muito preocupados, né? Coincidiu da pessoa iniciar um treino com eletroestimulação e ter que fazer um exame, e aí a CPK foi muito alta, né? Então, a gente sabe que se a CPK não estiver associada a um problema cardíaco, não tem problema nenhum ela aumentar. A gente fala em uma adaptação aí de 8 a 10 semanas para o organismo se adaptar e diminuir um pouquinho essa CPK tão alta, tá? Localização dos eletrodos e ajuste adequado do traje deve ser verificado, né? Então, assim, o traje do tamanho correto para você ter uma boa eletroestimulação. Está eletroestimulando igual do lado direito e esquerdo. Se não estiver, abre, molha um pouquinho mais, vê o que está acontecendo. A gente tem um botãozinho do raio para saber se está conduzindo a corrente elétrica. Tá? A primeira sessão é muito importante, essa aula teste, muitas vezes a gente quer mostrar tudo que o aparelho pode proporcionar e onde nós temos os maiores problemas, né? Então, a recomendação desse guideline é para que você inicie com volume reduzido, né? Qual é a recomendação que ele dá, né? Então, um exemplo, né? 5 minutos de familiarização do impulso, usando um protocolo contínuo. 12 minutos de eletroestimulação intermitente com fases curtas de T1 e T-off de 4 e 4, com uma rampa de 0,3 a 0,5, tá? E após 4 a 6 semanas, a gente pode ir introduzindo um pouquinho a mais de dose, tá? Chegando até os 20, 25 minutos de treinamento. Excluir o treino com eletroestimulação de corpo inteiro de alta intensidade até a exaustão, até as 8 primeiras 10 semanas. Lembra que a gente falou que o organismo tem essa adaptação? Trabalhar, né, inicialmente com uma escala de Borg de 4 nas 6 primeiras semanas, de 7 e 8 na 7ª a 9ª semana, e já um limiar máximo ou submáximo aí depois da 10ª semana. Lembrando, gente, são recomendações, não é obrigatoriedade, mas um guideline do cara que mais estuda eletroestimulação de corpo inteiro no mundo, eu acho que vale a pena seguir um pouquinho e ouvir o que ele está falando. Tá?
Antes, durante e depois do treinamento, deve verificar verbal e visualmente a condição do participante, descartar riscos à saúde. Então, a gente fala que isso é diário, tá? Não é porque a pessoa não tem um problema que ela não vai ter. Então, sempre aquele bate-papo antes de iniciar um treinamento, antes de iniciar a fisioterapia, com o cliente, com o paciente, sempre interessante. Tá tudo bem? Como é que você tá? Como é que foi a noite anterior? Dormiu bem? Não dormiu bem? Tá? Isso aí é muito importante para que a gente faça uma análise de como está o nosso cliente naquele momento. Feedback frequente sobre o esforço percebido, né? Então a gente tem tanto o cansaço quanto a percepção da eletroestimulação, são duas coisas distintas que a gente avalia também na eletroestimulação de corpo inteiro. Monitorização visual permanente do participante, não podemos perder esse contato visual com o participante, com o cliente, tá? E correções verbais de movimento contato que a gente costuma fazer com os exercícios convencionais, tá? Adequação da intensidade do impulso pelo menos 3 vezes durante uma aula, né, por estímulo, por consulta verbal. Os controles operacionais não podem estar mais longe do que 1,20 m, essa é a recomendação, porque qualquer problema, 1,20 m, rapidamente você pega o controle, pega o tablet para fazer algum ajuste necessário, e consulta e esclarecimento médico em caso de desconforto relevante, dificuldades cardiometabólicas, problemas ortopédicos, qualquer problema que contraindiquem, né? E uma dica que é legal, sempre acompanhar a coloração da urina, como é que fica a coloração da urina depois dos treinos, principalmente de alta intensidade com eletroestimulação de corpo inteiro. Entrando um pouquinho mais, aprofundando o nosso conteúdo, né, falando de correntes excitomotoras, nós temos o que a gente chama de corrente de baixa frequência, que são consideradas de 1 a 1000 Hz, que é a corrente do equipamento da Emotion. A gente fala em correntes de baixa frequência. Também temos as correntes de média frequência. Schumacher, basicamente qual é a diferença entre elas? Na literatura, nenhuma, nem percepção, nenhuma melhor que a outra, então a gente não tem basicamente nenhuma diferença na literatura. Às vezes, o problema que eu considero, agora falando como Schumacher, é que muitas vezes as correntes de média frequência elas são mais engessadas, né? Como a russa, por exemplo, 50%, 50 Hz, tá? Então, a gente não consegue mexer muito nisso, por isso que eu também opto e prefiro as correntes de baixa frequência, tá? Exemplo para quem não conhece, né? Até o desenho, para entender um pouquinho, o desenho da corrente de média frequência ele é mais senoidal, né? Ele tem mais uma curvinha, então em cima a corrente interferencial, aí no meio a corrente russa e embaixo a corrente alce, também conhecida como corrente australiana. E aqui a corrente que nós temos no equipamento, né? Fácil de definir, de classificar, batendo o olho você já vê que é uma corrente bifásica, né? Tem a fase positiva, tem a fase negativa. Então, por isso que ela é considerada bifásica ou apolar. Por isso, não corre nenhum risco de queimadura, não preciso me preocupar com placa, parafuso, implante metálico, DIU, relógio, pulseira, nada metálico me preocupa por ser uma corrente bifásica. E também a gente classifica como simétrica, né? O mesmo desenho para cima é o mesmo desenho que eu tenho para baixo. Por ser simétrica, obviamente, ela é compensada. Bom, então essa é a corrente que a gente tem no equipamento da iMotion. Um outro tipo de corrente que a gente encontra também é VMS, com uma única diferencinha que é um intervalinho intrapulso entre a fase positiva e a negativa, que temos em alguns outros equipamentos, tá? Aqui a gente já explicou, né, basicamente, o que acontece aqui com a eletroestimulação através do eletrodo, como vocês podem ver aí na imagem, né? A gente já explicou lá no vídeo para vocês como que acontece. Aqui só mostrando a importância do eletrodo estar mais próximo possível do ponto motor, para que a gente perca menos corrente elétrica e tenha uma contração mais efetiva. Aqui a gente tem o limiar, né? O limiar que a gente fala. Então, quando a gente começa a aumentar a intensidade, né, a gente tem mais receptores sensitivos. Então, a gente começa a sentir a corrente primeiro. Só que, normalmente, quando a gente sente, ainda está muito fraco. Então, dependendo de como eu vou utilizar, a gente sempre fala numa percepção de corrente, né? Então, depende de quanto eu quero trabalhar, o nível de excitabilidade analgésica ou excitabilidade muscular. Então, quanto mais a literatura mostra, quanto mais a gente trabalhar com esse limiar mais alto, melhor. Só tomando cuidado para não aumentar muito e não atingir o limiar de dor, que aí vai causar uma experiência desconfortável para o nosso cliente. Então, você pode ir trabalhando de 0 a 10.
Tá? Agora você não está sentindo nada. Comecei, agora é 1. 10 é o máximo que você suporta da corrente. Como que você está sentindo agora? Então, você trabalha de acordo com o que você planejou para o seu treino ou para a sua sessão de fisioterapia, referente à percepção da corrente elétrica. Tá? Um slide muito importante, né, desse nosso bate-papo aqui, que são as grandezas físicas, para a gente entender o que é intensidade, o que é frequência, o que é uma duração de pulso. Tá? Então, toda vez que a gente fala de corrente elétrica, a gente fala em dose. O que é a dose? Quanto que eu vou entregar de corrente elétrica para o meu nervo e esse nervo vai conduzir até o músculo. Tá? Então, eu gosto de pensar nele como uma caixa. Né? Então, aqui no desenho vocês podem ver o vermelho, que é a altura. Então, toda vez que eu vou aumentando a intensidade da corrente, eu estou aumentando a altura desse quadradinho aí. Ok? Toda vez que eu estou aumentando a duração de pulso, eu estou aumentando a largura. Tá? O nome correto é duração de pulso, porque é uma unidade de tempo. Muitas pessoas, muitos livros vão mostrar, para trazer para vocês a largura de pulso, mas aqui a gente fala em duração de pulso, é o nome mais correto. Né? Então, duração, eu estou aumentando a caixinha lateralmente, cabendo mais energia. Intensidade, eu estou aumentando a caixinha, cabendo mais energia para cima. Então, são formas diferentes de entregar a energia. Quando a gente trabalha com durações de pulso maiores, a gente já começa a eletroestimulação entregando bastante energia. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para pessoas que estão muito fracas. É como se estivesse colocando muito peso num exercício com peso. Tá? Pessoas que têm muita gordura corporal, a gordura é um isolante elétrico. Então, a gente já precisa começar com uma duração um pouquinho maior para entregar um pouquinho de energia, para tentar encontrar esse nervo e esse nervo fazer a condução. E, por último, aqui no slide, nós temos a frequência. Como o nome já diz, é a frequência de vezes que acontece em um segundo, que é a unidade de tempo que nós temos aí nesse eixo Y. Okay? Então, aqui nós temos 2 eventos acontecendo em 1 segundo. Então, aqui nós temos uma frequência de 2 Hz. Se eu coloco no meu equipamento 50 Hz, em 1 segundo vai ter que acontecer a subida e a descida, como vocês estão vendo aí, 50 vezes, tá? Então, isso é a quantidade, isso aqui é a frequência, a quantidade de eventos que acontecem. Muitas vezes confundida com quantas vezes contrai e relaxa. Não é isso que diz se contrai ou relaxa, tá? Não é a frequência. O que diz quanto tempo contrai e relaxa é o tempo de contração e o tempo de repouso. Muitas vezes isso é confundido, porque é até 10, e alguns autores falam 20 Hz, eu tenho uma contraçãozinha que eu consigo ver até os 20 Hz contraindo e relaxando. Acima disso, eu tenho uma corrente, uma contração tetânica, onde eu já não vejo mais essa contração e relaxamento. Tá? Então, até 20 Hz, principalmente até 10 Hz, a gente consegue ver bem essas 10 contrações aí em 1 segundo, vamos dizer assim. Tá? Então, a frequência é só para o nível de cansaço. Né? Quanto mais frequente ela ficar batendo, né, mais vai cansar a fibra muscular, principalmente porque eu vou ativar um pouquinho mais de fibras brancas que são menos resistentes. Tá? Então, quais parâmetros a gente usa? Amplitude, que a gente já falou da intensidade, frequência, duração de pulso, rampa e ciclo de trabalho. Então, como a gente falou, a frequência hoje em dia a gente fala mais relacionada à fadiga, porém, quero trabalhar mais explosão, de 50 a 85. Quero trabalhar mais resistência, de 20 a 50. Tá? Duração de pulso, né, que a gente fala, alguns equipamentos vão de 200 a 500 microsegundos, alguns equipamentos de UTI, por exemplo, de eletroestimulação de corpo inteiro, chegam até 1000 microsegundos, mas são equipamentos que já fazem eletrodiagnóstico e para você entregar realmente a dose que o paciente que está internado precisa. Aqui a gente falou músculos mais fracos ou pequenos, de 200 a 300 microsegundos. Você vai perceber, por exemplo, quando você escolher um programa onde tem pré-determinado uma duração de pulso 400 a 400 microsegundos, por exemplo, o bíceps, que é um músculo pequeno, você começa a intensidade 2, 3 já está muito forte para a pessoa, porque aquela duração de pulso já estou entregando muita energia para aquele grupo muscular. Tá? Então ele vai ficar mais forte, vamos dizer assim. E também existe a possibilidade de você montar o protocolo, e alguns protocolos já prontos, com durações de pulso específicas por grupo muscular. E a gente fala em grupos musculares normais, de pessoas treinadas, vamos dizer assim, em média de 300 a 500 microsegundos. Tá? Uma forma equivocada, né? Eu vejo muito isso na eletroestimulação de corpo inteiro, as pessoas confundirem, achar que cronaxia é a mesma coisa que largura de pulso, que duração de pulso, se não é. Tá?
Cronaxia é a relação entre o limiar da intensidade e a duração de pulso, né? Muitas vezes utilizada por um eletrodiagnóstico, a gente acaba procurando uma cronaxia, a real base, para entregar o melhor parâmetro para fazer uma eletroestimulação, tá? Então, tem essa diferença, fiquem atentos. Tá? Rampa. A rampa, quando a gente fala de treinamento, tratamento da fisioterapia ortopédica, a única coisa que a gente pede à rampa é para que ela seja confortável, né? Então, a gente considera, eu particularmente considero uma rampa de 0,3 a 0,5, uma rampa bem confortável para não dar aquele estímulo e a pessoa assustar. Às vezes, essa rampa precisa ser menor, como, por exemplo, nos casos de atendimento de pacientes neurológicos, onde ele precisa de um pico de força muito rápido da corrente elétrica para conseguir executar uma tarefa motora, por exemplo. Tá? E o nosso equipamento também ele trabalha com o descanso ativo, onde eu coloco o descanso ativo, né? Eu acendo lá o bonequinho do descanso e ele fica com uma frequência de 10 Hz. Então, quando a corrente volta, já não assusta, já não vem muito forte, porque a corrente não cessou. Ele já ainda está sentindo a eletroestimulação. Ciclo de trabalho é muito importante, né? Então, muitas pessoas usam a contração contínua, não existe nenhum relato na literatura sobre eletroestimulação de uso contínuo, tá? Hoje em dia, a gente fala em alguns trabalhos onde utiliza metade do tempo de contração para o repouso, ou seja, se eu uso 8 segundos, eu posso usar 4, né? Então, metade de descanso para o tempo de contração. Isso eu posso usar 10 e 5, por exemplo, mas isso é um indivíduo muito bem treinado, já acostumado, adaptado à eletroestimulação. Senão a gente fala, pelo menos como está aí no slide para vocês, músculo normal 1 para 1, então 5 e 5, 10 e 10, 8 e 8. Quando está muito fraco, né, senhorinha, idoso, pós-operatório, até inverter essa proporção. Por exemplo, 5 de contração para 15 de descanso. Isso a gente está falando de músculo forte ou fraco, mas pode ser pelo treino também. Um dia você ficou muito dolorido, depois de 2 dias você ainda está dolorido. Você não vai dar um tempo de contração menor do que o tempo de repouso menor que o tempo de contração, né? Então a gente é uma forma também de dosar a entrega de energia, de como eu vou colocar isso, como eu vou passar a quantidade de energia para o cliente, como se fosse uma dose, mais uma vez o peso. Tá? Então, muito atento ao ciclo de trabalho. Tá? Eu sei que muitas pessoas usam treinamento contínuo, mas não é recomendado pela literatura. Eu, particularmente, nunca li nenhum trabalho sobre eletroestimulação contínua e sem um descanso por 20 minutos. Tá? Hoje em dia, graças a Deus, estamos tendo muito respaldo referente às publicações científicas, os que nos dão, né, mais força para continuar e provar para algumas pessoas que ainda duvidam, né, dos benefícios e da ciência mostrada pela eletroestimulação de corpo inteiro. Tá? Então, a gente tem muita coisa legal aí para falar dos trabalhos científicos hoje, né? PubMed aí mais de 130 artigos, na Pedro também já tem bastante coisa, mais de 30 artigos, a base científica só de fisioterapia, revistas com boa qualidade metodológica, já temos revisões sistemáticas com meta-análise, né, em eletroestimulação de corpo inteiro, que é muito interessante. Depois, quem tiver interesse, entre em contato, eu disponibilizo esses trabalhos para vocês, tá? Precauções. Esse artigo que eu separei aí para vocês, ele dá uma lista, né, de contraindicações. Eu não gosto nem do nome contraindicação, eu gosto de falar de precaução, né? Então, precaução por quê? Porque não existe contraindicação. Então, eu gosto de falar de precaução para mulher gestante, porque a gente não tem um estudo, então a gente não gostaria de arriscar, mesmo sabendo que por plausibilidade biológica, fisiológica poderia, a gente acaba não fazendo, tá? E portadores de marca-passo, né? A gente sabe que não teria interferência, poderia desligar o eletrodo peitoral, né? A gente sabe que tem um trabalho que mostra interferência só acima de 550 de duração de pulso, mas também por precaução, né? Então, se a gente faz um dia e aquele paciente tem um problema com marca-passo, vamos falar que foi da eletroestimulação, assim como a grávida também. A gente tem um monte de aborto espontâneo, né, no mundo, quantidade absurda por dia, porém, se alguma delas tivesse feito eletroestimulação, iria falar que é por eletroestimulação. Então, acho que são os dois casos específicos que eu particularmente tenho, não atendo, né? Mas se vocês forem listar algumas coisas, como por exemplo epilepsia e outras coisas que a gente não encontra na literatura, um trabalho mostrando que realmente por que não utilizar, tá? Então, praticamente não temos contraindicações, sempre as precauções, né? Que a gente falou, mulher grávida, marca-passo, e principalmente fiquem atentos pessoas muito cansadas e que fizeram ingestão de bebida alcoólica.
Beleza, gente? Esse aqui é o papo, né? Uma breve introdução aí, né, dos parâmetros, o que é uma corrente elétrica, uma frequência, duração de pulso, para vocês entenderem um pouquinho melhor, saber monitorar um pouquinho melhor e readaptar, né? Periodizar melhor o treinamento de vocês, que acho que é a grande dúvida, né? Ah, faço 2, faço 3, 20 minutos, 25 minutos, tá? Então, respeitem sempre o mesmo princípio da periodização de treinamento convencional. Beleza, gente? Então, aqui está o meu Instagram, para quem não anotou lá no começo, tá? Sempre um prazer estar com vocês. Aguardo vocês, qualquer dúvida que vocês queiram aí, entrar em contato, estou à disposição para maiores esclarecimentos. Um abraço a todos.